É bom nós estarmos mais uma vez juntos para refletirmos sobre as mensagens do Mestre Jesus. E para começar essas reflexões de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos e corações em uma prece a Deus. Que as palavras desta noite possam tocar a nossa alma e assim iluminar a nossa mente, clarear os nossos sentimentos numa essência de paz e harmonia. Sabemos que estamos reunidos e amparados pela espiritualidade superior e Jesus está ao nosso lado, deixando-nos com a alma leve e serena para absorver os seus ensinos. Podemos sentir a brisa suave transpassando o nosso ser, deixando o hálito divino, convidando ao trabalho do bem, sem medo do desconhecido, apoiados na mão segura do Evangelho. Obrigado, Mestre, obrigado, meu Deus, por sempre nos amparar. E assim, estamos preparados para nós iniciarmos o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tem como tema principal a fé transporta montanhas. E para iniciar, vamos ouvir o que Jesus disse aos discípulos por meio do relato do evangelista Mateus, que está no capítulo 17, versículos de 14 a 20. Depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportareis? Traze-me aqui ele. Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele, e o menino foi curado a partir daquela hora. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, e disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhe: Por causa da vossa pouca fé. Amém vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a esse monte: Muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Vamos lembrar que a palavra daimon significa espírito com tendências maléficas, isto é, um espírito ignorante das leis de Deus, portanto, afastados das suas leis. Nessa passagem, Jesus fala sobre a fé cristã, a certeza que Deus está no comando de nossas vidas, agindo com amor e misericórdia sobre toda a humanidade. A fé se traduz pela confiança que se tem em Deus e em si próprio, para a realização de alguma coisa. Essa confiança dá a certeza de atingir o propósito pretendido, ou seja, o que nós definimos. Fé não é privilégio de alguns, mas um dom precioso concedido a todos por Deus. E vamos refletir sobre o ponto de vista moral, o que essas palavras de Jesus querem dizer ao nosso sentimento. Primeiro, porque os discípulos que caminhavam ao lado de Jesus não tiveram êxito em expulsar o espírito que estava maltratando o jovem. A resposta de Jesus já foi clara: por causa da vossa pouca fé. Os discípulos tinham a intenção de conseguir afastar o espírito perturbador, mas ainda faltava a confiança necessária para a ação ser bem-sucedida. Eles estavam no início de suas atividades e, portanto, ainda vacilantes quanto aos resultados. Jesus utilizou a imagem do grão de mostarda e da montanha para exemplificar a eles e a nós, na atualidade, como devemos agir. Sabemos que o grão de mostarda é das menores sementes que existem, tendo aproximadamente 2 milímetros de diâmetro.
mas quando lançada à terra e cultivada com devido cuidado, vai se desenvolvendo mais e mais até que se torne a maior das hortaliças. Assim é a fé. Quando cultivada em nossos corações, ela cria raízes e cresce, até se tornar uma fé madura, robusta e pronta a dar frutos. Imaginemos agora o efeito dessas imagens na cabeça dos apóstolos. Um minúsculo grão poder movimentar uma montanha. Isso era impossível na mentalidade infantil deles. Raciocinavam muitas vezes com um olhar mais material, sem perceber a profundidade do ensino espiritual. Mas esta imagem criada por Jesus em seus discípulos indicava a eles a necessidade de aprender, criar confiança e crer no poder da moral sobre o material. Jesus não estava falando de coisas materiais, e sim das coisas espirituais, sendo as montanhas referidas por ele as nossas dificuldades do dia a dia, as nossas resistências em promover as mudanças íntimas de cada um, a má vontade em realizar as tarefas diárias, a revolta contra os males do corpo, a hesitação em afastar de nós os interesses materiais, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, o orgulho e as ideias pré-concebidas, entre outros males internos de cada um de nós. Não podemos esquecer a montanha de débitos e aflições que formamos com os resíduos dos próprios erros no curso dos milênios incessantes das nossas vidas anteriores, que desviam o nosso espírito para a inutilidade que paralisa. E essa advertência do Cristo é para nós o convite para abrir a nossa mente, levar o nosso coração ao estudo do Evangelho, com o firme propósito de nos reformarmos intimamente, vivenciando e agindo no bem. A fé, assim adquirida, é robusta, dá perseverança, energia e os recursos que nos levam a vencer obstáculos. Quando estamos com a fé vacilante, o resultado é a incerteza e a hesitação da qual os nossos adversários aproveitam essa brecha. A fé, assim, não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Outra maneira de entender a fé é como sendo a confiança que temos na realização de um propósito, a certeza de atingir determinado objetivo. Dessa maneira, recebemos uma espécie de lucidez que permite sentir em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se obter, de modo que a caminhada seja com absoluta segurança. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, paciente, porque tendo o seu ponto de vista de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza do objetivo a ser alcançado. Não podemos confundir esta determinação e coragem que a fé nos proporciona como uma presunção, porque presunção é vaidade, orgulho e arrogância. A presunção, cedo ou tarde, recebe o seu castigo pela decepção e fracassos que são aplicados. E a fé verdadeira, ela caminha com humildade, porque quem a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por entender que somos simples instrumentos da vontade divina. A fé verdadeira é sempre auxiliada pelos bons espíritos na execução dos nossos objetivos. Pelo poder do pensamento e da vontade, podemos agir sobre o fluido universal, modificando a sua qualidade. Se essa atuação for voltada ao bem e secundada por fé ardente, poderemos operar grandes fenômenos. E em resumo, a fé, para ser forte, tem que ser sincera, verdadeira e humilde. Virtudes que são conquistadas através do estudo e da vivência do Evangelho. E para mostrar a importância da vivência do Evangelho, temos uma parábola contada por Jesus a seus discípulos,
que ficou conhecida como a parábola da figueira seca, e está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos de 12 a 14 e 20 a 23. E ela nos diz assim: no dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Os seus discípulos ouviram isso. Ao raiar do dia, passando no local, viram que a figueira havia secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se do fato, lhe disse: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoastes está seca. Em resposta, Jesus disse: tende fé em Deus. Amém vos digo que quem disser a este monte, seja tirado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece, assim será para ele. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que aparentam propensão para o bem, mas que na realidade nada de bom produzem. Simboliza os indivíduos que possuem algum entendimento espiritual, falam sobre eles, mas são incapazes de produzir resultados, ou seja, não exemplificam o que pregam que seria os seus frutos. O homem só produzirá no momento certo, depois de absorver os valores intelectuais e morais. E essas conquistas irão produzir frutos do bem. Esses frutos vão capacitar a criatura a transformar-se em auxiliares do Pai. E o apóstolo Paulo, numa mensagem aos Coríntios, ele diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Na condição de cooperador de Deus, somos trabalhadores que temos o Evangelho a ser divulgado, designando a lavoura como cada um de nós que estamos semeando os ensinos do Mestre em nossos corações, regando com o convívio dos nossos semelhantes. E o edifício, porque estamos em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. A figueira é o símbolo das pessoas inclinadas ao bem, à aquisição de valores espirituais, mas ainda incapazes de praticá-los. São todos aqueles que, tendo meios de serem úteis, não o são. São as pessoas que, na maioria das vezes, o que falta é verdadeira fé. São como árvores cobertas de folhas, porém, sem frutos. E a figueira, cheia de folhas, assemelha-se aos indivíduos que receberam oportunidades de se transformar para melhor. Conseguem diferenciar o falso e o verdadeiro, e são portadores de razoável conhecimento. Falam bem, atraindo pessoas e até multidões, em razão das habilidades pessoais que possuem. Porém, são incapazes de praticar o que recomendam, porque não possuem ainda moralidade elevada, nem domínio dos assuntos que ensinam. Em geral, são pessoas portadoras de algumas virtudes, mas que gostam de impor a própria opinião. São personalistas e não se animam a considerar outras opiniões por se julgarem donos da verdade. Os que se aproximam deles se afastam com rapidez, decepcionados, por não encontrarem nem a fé pregada e nem a consciência dos ensinos divulgados. Toda doutrina que não produz nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada.
todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam, serão tratados como a figueira seca. O que precisamos são de boas obras. A religião do Cristo não é a religião das folhas, mas sim a dos frutos. E o Evangelho de Jesus é o sol que abre caminho entre o sereno da noite e o desabrochar de um dia radiante, feliz e alegre. Vamos ser a semente do grão de mostarda pronta para produzir e alimentar os corações sedentos de alívio, esperando a oportunidade de perdão com o nosso trabalho no próximo. O Mestre está mostrando que ainda somos carentes em compreensão da vida espiritual e deixamos que os nossos desafios materiais dominem as nossas atitudes e, na maioria das vezes, acabam vencendo as nossas forças. Que a nossa fé seja hoje o instrumento de renovação dos nossos próprios caminhos e, utilizando-a na obra paciente do amor, construiremos um novo hábito de vida. É necessário, assim, alterar a paisagem de nossa vida íntima, para que a fé viva, nasça e se desenvolva em nossos destinos, por gradativo investimento de força transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para nossas realizações de ordem superior. E hoje, nós vamos finalizar a nossa mensagem com um trecho da mensagem de Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier, e ela é intitulada Na Sementeira da Fé. Para que possamos movimentar a fé no plano exterior, é imprescindível venhamos a possuí-la ainda mesmo na diminuta proporção de uma semente de mostarda no solo do nosso próprio espírito. Assim, pois, é indispensável arrotear a terra seca e empedrada do nosso mundo interior para ambientar em nosso coração esta planta divina. A vida é qual fazenda valiosa de que somos usufrutuários felizes, mas não podemos aprimorá-la ou enriquecê-la, confiando-nos à preguiça ou à distração. O proprietário da vinha não cederia ao lavrador uma enxada com destino à ferrugem. A gleba das possibilidades humanas, em nossas mãos, reclama trabalho incessante e incansável, boa vontade. É imperioso remover no campo de nossa alma os calhais da indiferença e drenar, na vasta extensão de nossos desejos, os charcos da ociosidade e do desânimo. Serpes traiçoeiras e vermes daninhos ameaçam-nos a sementeira de elevação por todos os lados, e detritos de variada natureza tentam sufocar indistintamente os germes dos nossos pequenos impulsos para o bem. É necessário, assim, alterar a paisagem da nossa vida íntima, para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos, por gradativo investimento de força transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, disse o Senhor, adquirireis o poder de transportar montanhas. Aproveitemos desse modo a luta e a dificuldade que a experiência nos oferece a cada dia, e habilitar-nos-emos a converter as sombras da nossa antiga animalidade em divina luz da espiritualidade santificante para a nossa ascensão à vida eterna. E com essas reflexões, nós vamos poder iniciar o trabalho no bem, fazendo já a nossa vibração, que é a doação dos nossos melhores sentimentos às pessoas que amamos. Então eu convido a todos vocês para nós fazermos a nossa vibração. E para essa vibração, vamos convidar o Mestre Jesus para nos acompanhar, porque a companhia do Mestre nos dá força e confiança. Mestre Jesus, vamos até nossos lares,
aonde estão as pessoas que convivem conosco, estão no dia a dia, ali abraçando, conversando, trocando ideias. Vamos nos crescendo, vamos nos amando, vamos trocando de modo que nós possamos ser caridosos uns com os outros, pacientes. E isso vai criando a áurea do bem na nossa família. Então vamos abraçar a cada um deles. E aquele que é um pouquinho mais difícil do nosso convívio, vamos apertar, abraçá-lo fortemente em nosso peito, para que ele sinta o pulsar do nosso coração. Mas é o coração de alegria, de estarmos juntos e podermos caminhar rumo às paragens do Mestre Jesus. Vamos então vibrar por todos os nossos familiares. Agradecemos, Mestre, esta oportunidade que temos. Estamos também com uma pessoa que queremos ajudar, porque queremos estar mais próximo, aliviar um pouco a sua dor. Ela pode estar passando por uma dor física, uma dor espiritual ou mesmo moral, e queremos auxiliar. Então, ao lado do Mestre, vamos até essa pessoa, segurar em suas mãos, porque muitas vezes, nestas condições, nós nos sentimos desamparados, sem chão. E essa mão que nos segura vai dar para nós a sensação do amparo que chegou no momento certo. Vamos ouvir as suas reclamações e lamentações, para que ela possa tirar dentro de si todo esse rancor e dor, abrindo caminho para que entre ali as sementes do Evangelho de Jesus, que vai fortalecê-la, para que ela possa encontrar a luz tão necessária para a sua recuperação. Vibremos então por este irmão. Agradecemos assim essa oportunidade que temos de vibrar pelas pessoas que queremos bem, queremos auxiliar. E sabemos que cada vez que estamos com o coração puro no auxílio aos nossos irmãos, recebemos a espiritualidade maior, fluidos que renovam a nossa fé, iluminem a nossa mente e dá a paz tão necessária em nossos corações. Obrigado, Mestre Jesus, por essas oportunidades. E eu agradeço a todos vocês pela sua atenção e o carinho para comigo, e estaremos juntos numa próxima oportunidade. Obrigado a todos.